Programa Frutificando na Videira, da Igreja Videira Verdadeira. Apresentação: missionária Marinete Souza. Às quartas-feiras, das 20 às 21 horas. Igreja Videira Verdadeira, na rua Henrique Stein Filho, número 881, no bairro Jardim do Cedro, em Lajeado. Uma boa noite para você que está nos acompanhando através da nossa live aqui do programa Frutificando na Videira, que agora na verdade não é mais um programa, é só apenas uma live. E hoje, mais uma quarta-feira, estamos aqui com grande alegria. Vamos trazer um testemunho hoje maravilhoso para você que está em casa nos acompanhando. A Adriane vai estar tocando um louvor aí daqui a pouco para nós. E hoje com uma convidada muito especial, a Wanda Assis, que está aqui com a gente hoje. Dá uma boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Que essa noite o Senhor possa falar ao teu coração através desse testemunho. Amém, é isso aí. Então, vamos fazer uma pequena oração para a gente começar, para que Deus abençoe a nossa vida e para você também que está nos acompanhando e para você que vai acompanhar durante a semana. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por estar aqui essa noite. E pedimos que o Senhor abençoe tudo que vai ser falado, tudo que vai ser louvado aqui nessa noite. Pedimos que o Senhor toque no coração de todas as pessoas que estão escutando essa live e que ainda vão escutar, que a tua bênção esteja sobre cada um, em nome de Jesus. E nós estamos aqui diretamente da Igreja Videira Verdadeira. Você pode olhar esse fundo aqui, é a nossa Igreja Videira Verdadeira. Para você que não conhece a nossa igreja, fica na rua Henrique Stein Filho, aqui no Jardim do Cedro, em Lajeado. E nós temos cultos aqui todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, e domingo às 6 horas da tarde. Você é nosso convidado para vir acompanhar os cultos aqui também. E agora então a Adriane vai estar tocando então uma canção muito linda, que é Ninguém Explica Deus. E na verdade Deus, ele é um Deus maravilhoso que não tem como explicar. Nós precisamos conhecer ele para provar o quão bom é esse nosso Deus. Pronta, Adriane? Pronta. Prontinha? Então a Adriane vai estar trazendo um louvor então. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, teu universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar, pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do gentil ao judeu, ninguém explica Deus.
seu redor, tudo se faz no seu olhar. Teu universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica. Ninguém explica Deus. Isso aí, então estamos de volta apresentando a nossa live nessa noite de quarta-feira. Uma noite gostosa, uma temperatura gostosa que está aí fora hoje. E hoje, então, como eu já havia falado antes, agora a gente está modificando um pouquinho as nossas lives. Antes eu apenas trazia palavra e louvor. Agora estamos trazendo alguns testemunhos, porque a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus, ouvir o que Deus faz na nossa vida. E hoje temos um grande testemunho para trazer para você que está nos acompanhando. Vamos estar apresentando a Wanda Assis, que é a nossa irmã em Cristo, que está aqui conosco nessa noite. E então a Wanda vai estar se apresentando e depois eu vou estar passando a palavra para ela estar falando também do testemunho. Eu vou estar fazendo algumas perguntas e a Wanda vai estar me respondendo. Então, agora a Wanda vai estar se apresentando. Boa noite, Wanda, mais uma vez. Boa noite, Marinete. Boa noite a todos que nos acompanham. Meu nome é Wanda de Assis. Eu congrego na Videira fazem 12 anos. Quem me ganhou para Jesus foi a minha comadre, através de um convite. Eu aceitei e desde então eu sirvo ao Senhor. É isso aí, então, 12 anos. A Wanda já falou ali a quantidade de tempo que ela congrega aqui na nossa igreja Videira Verdadeira. E foi aqui mesmo que tu conheceu Jesus, conheceu a palavra de Deus? Foi aqui nesse ministério mesmo? Sim, foi aqui nesse ministério mesmo. Que antes de fazer parte, ser membro da igreja, eu vinha fazer visitas de vez em quando, porque muitas amigas minhas vinham e eu vinha como visitante. Isso aí, então. E hoje, sobre qual o testemunho, o que tu tem para contar que Deus fez na tua vida de maravilhoso para dividir conosco nessa noite? Hoje eu quero dividir um testemunho sobre a libertação do meu marido, libertação da bebida. Bebida, o seu marido, ele era alcoólatra? Era alcoólatra. E conta para nós assim como que aconteceu, quantos anos tu tá casada? Tudo começou lá em 2002, quando a gente foi morar juntos, né? Eu tinha 18 anos, porque a gente era 24 de dezembro de 2002, e ele tinha 20 anos, porque ele é 2 anos mais velho que eu.
Então, ele já bebia. Naquele tempo eu conheci ele já bebia. E só que eu morava com meus tios na época, porque eu perdi meu pai e minha mãe quando eu tinha 6 anos. Eu perdi a minha mãe, e com 7 eu perdi o meu pai. Então eu fui morar com uma tia minha, pegou nós para criar. E então depois aconteceram umas coisas nessa casa que a gente morava. Então a gente foi via judicial, tivemos que sair dessa residência e morar com uma outra tia, então. Uhum. E nessa casa que eu morava, eu comecei a trabalhar e eu já não me sentia muito bem nesse ambiente. Então foi ali que o Marcelo veio me pedir para namorar comigo, e a gente logo foi morar junto. Acontece muito isso, né? De as pessoas entrar num relacionamento, às vezes nem conhece direito, mas trazendo problemas de fora, as pessoas acabam se juntando, ficando juntos, às vezes precipitadamente. Mas hoje nós vamos falar do que Deus pode fazer, mesmo que você talvez tenha se precipitado, entrado em algum casamento que hoje talvez não está dando certo. Deus, ele pode transformar. Então é isso que a gente vai falar, isso aqui através do testemunho da Wanda. E assim, vocês brigavam por conta da bebida que o teu marido usava? Havia muitas brigas? Bastante, porque eles saíam com os amigos, né? Às vezes ele saía sexta, voltava para casa sábado à noite, ou às vezes saía sexta, voltava domingo. E isso era uma coisa assim que me incomodava muito. Eu até cobrava ele, né? E às vezes ele dizia assim: mas tu me conheceu assim, né? E uma coisa assim que quando chegava por volta de quinta-feira, eu já começava a ficar desesperada, porque eu sabia que o final de semana ia ser um horror. Então, tipo, eu odiava finais de semana, porque eu sabia que ia ser aquela saga toda de novo, né? De sofrimento, de ir atrás dele para saber onde é que ele estava, com quem ele estava, né? Que às vezes ele saía com uma pessoa, daqui a pouco a pessoa voltava para casa, eu ia lá, e o Marcelo tá onde? Eu não sei onde ele foi. A gente estava junto no futebol até tal hora, depois eu vim para casa e não vi mais ele. Imagina só, você que está nos acompanhando, que talvez passa por essa situação ou conhece alguém que passa por essa situação. Então a gente está aqui trazendo exatamente um testemunho para que você tenha esperança, uma esperança de um futuro melhor. E assim, quanto tempo depois que vocês já estavam juntos, que tu começou a congregar na igreja? Quanto tempo demorou esse casamento, assim, até tu conhecer Jesus? 10 anos. 10 anos? 10 anos depois, porque daí foi quando eu engravidei da Monique. Nós estávamos 10 anos juntos, daí eu engravidei. E esses 10 anos sempre ele bebia? Sempre bebendo, uhum. Sempre bebendo. Sim. Então agora tu disse que está há 12 anos na igreja? Uhum. E quantos anos assim aconteceu essa libertação? Há 7 anos, para honra e glória de Deus, ele nunca mais pôs um gole de bebida na boca. Já faz 7 anos? 7 anos. Uhum. 7 anos, e todo final de semana tem churrasco? Glória a Deus, agora sim tem. E não tem bebedeira? Não tem bebedeira, não tem bebida. Glória a Deus. Mas assim, conta pra gente assim, mais detalhadamente, como que foi esse processo de libertação, quanto tempo tu orou para isso, como tu te entregou para Deus para que isso acontecesse, porque geralmente quando Deus faz um milagre na nossa vida, tem muito a ver também com a nossa entrega, com a nossa oração, com a nossa busca em Deus. Então conta um pouquinho para nós o que te fez, o desespero talvez que te fez buscar a Deus para chegar esse milagre, para ser a causadora desse milagre. Como a vó do David sempre diz, que quando ela veio para Deus, ela se lançou para Deus. E foi exatamente o que eu fiz.
me lancei. Porque quando eu conheci o Senhor, o Marcelo, assim, graças a Deus, nunca foi um homem agressivo. Tipo, era aquelas pessoas que bebia e ia dormir. A gente nunca brigou, nunca chegou a vias de fato por conta da bebida, né? Mas era uma coisa que me entristecia muito. Então, quando eu cheguei para Jesus, como eu disse, eu mergulhei, porque ali o Senhor foi me tratando de muitas coisas, foi me curando de muitas coisas. E então a libertação dele começou quando eu comecei a orar e pedir para Deus, que eu vinha todo culto, toda quinta, que na época era quartas-feiras o culto, vinha quarta e domingo, e ele brigava por conta disso. Agora tu tá fanática, tu só quer saber de igreja, tu só quer falar de Jesus, mas era o que eu estava vivendo. Sim. Né? Então, tipo, ele não entendia esse ponto de assim, agora é só a igreja. Daí eu dizia para ele, mas não é melhor eu estar indo na igreja do que a gente às vezes ficar discutindo, brigando por conta disso? Sim. E muitas vezes eu vim para a igreja e ele ficava em casa bebendo, enquanto eu vinha buscar e adorar o Senhor. E muitas vezes eu cheguei aos pés do Senhor, na casa do Senhor, muito quebrada. Teve cultos que eu vim, eu chorei do começo ao fim, mas colocando na presença de Deus e tendo a certeza de que Deus podia mudar a minha vida, a vida dele. E um dia a gente foi convidado para ir num batizado de uma vizinha nossa, da filha da nossa vizinha. E daí eu até tinha perguntado pro pastor David se tudo bem a gente ir, né? Daí eu fui, a gente foi. Depois, era por volta de umas 11 horas, a gente foi para casa, então, para casa dessa vizinha que morava na frente da nossa casa. E então eles começaram já a beber de manhã. 11 horas da manhã. 11 horas da manhã. Naquela função de fazer o churrasco, fazer ali, né? Os homens começaram a beber. E antes, hoje eu tenho entendimento que eu tive uma batalha no mundo espiritual muito grande nessa semana que ele teve a libertação. Sim. Porque eu baixei o hospital na quarta, porque desde do sábado à noite, um sábado antes, uma semana antes, eu tinha muita dor de cabeça, eu tinha tontura, que eu cheguei até a desmaiar. Então eu ia para o hospital fazer um check-up, não tinha nada. E eu não sabia o porquê, meu corpo estava tudo 100%, né? Fizeram um exame, estava tudo certo. E então, na quarta-feira, o médico resolveu então me baixar. Sim. Porque ele disse assim, não é normal, tu uma moça nova, tá passando por estresse e coisa. E eu disse que não, porque não, né? Até então a gente estava tudo bem. Então, daí naquela semana eu não pude vir ao culto na quinta, que já era quinta-feira, daí eu fiquei no hospital, li a palavra de Deus, falando com Deus para o Senhor me dar entendimento e discernimento do que estava acontecendo, né? Muitas vezes a gente não entende. E o Senhor ficou em silêncio, eu não entendi na hora. Então, eu não estava ainda 100% da minha saúde no final de semana, mas a gente foi, né? Sim. Então, era por volta de umas 2 horas da tarde, a gente almoçou, daí eu falei para ele assim, eu vou para casa. Daí ele falou assim, mas por quê? Já tá tão cedo. Daí eu falei assim, é que eu não tô me sentindo bem ainda. E eu já tinha a Monique tinha 2 anos e pouco. Então a gente foi para casa, eu me deitei no sofá, daí eu disse assim, ai, Senhor, está repreendido em nome de Jesus, né? Essa dor, que eu não quero sentir isso, né? Esse mal-estar. A minha irmã Vanessa morava comigo, então ela também orou. Daí ele veio para casa, porque era do outro lado da rua, então ele veio para casa e pediu para mim, tu tá bem? Então eu disse assim, não tô ainda muito bem, não tô me sentindo bem, mas logo vai passar. Então ele pegou e sentou no sofá, colocou a minha cabeça nas pernas dele, me fez carinho assim. Daí, como a gente diz, do nada, né? De repente. De repente, ele mudou. Ele começou a falar alto, dizer assim, porque se eu estou com meus amigos, eles não prestam, daí só quem presta é o povo da igreja, e eu vou voltar lá a beber. E eu disse para ele, se tu quiser ir lá, vai lá, só que eu não posso mais descer lá porque eu não estou bem. Sim. Né? Então ele ficou lá, desceu de volta, acho que ele ficou uns 10, 15 minutos, voltou para casa.
E muito revoltado, assim, irado ele estava. Ele disse para mim: eu não vou descer mais lá, beber com meus amigos. Mas a partir de hoje, se tu pôr o pé dentro da igreja, quando tu voltar, as tuas coisas estão na rua. E isso para mim tirou meu chão, porque eu disse: Senhor, Ele vai tirar o que de mais precioso eu tenho, que é tu. Né? Naquele tempo eu também não tinha tanto entendimento, né? De que ninguém pode tirar Deus da gente. Hoje eu entendo, né? Mas era o alicerce que isso era o meu chão, né? Meu alicerce. Então ele voltou para lá, para beber. E eles estavam com música alta e rindo. E então deu um silêncio lá tipo, o som da casa baixou. E ele estava expondo isso. Ele deu uma gargalhada muito alta e falou: eu falei para ela, vou mostrar quem manda. E disse: se a partir de hoje tu botar o pé na igreja, quando tu chegar, suas coisas estão na rua. E aquilo foi como uma facada no meu coração, porque me entristeceu demais ele expor uma coisa que era nossa, expor para todo mundo lá. E daí todo mundo começou a rir. E então a Vanessa falou assim para mim: Wanda, não fica triste, porque tu é uma filha de Deus e Deus nunca envergonha os seus filhos. Mas como eu estava passando pelaquela turbulência, a gente não entende. Às vezes, quando a gente está no olho do furacão, às vezes a gente não entende. Não entende. Não, né? As pessoas podem vir, como eu digo, né? Às vezes pode vir Cristo assim na tua frente, mas tu está no meio do furacão, às vezes tu não vai entender que é Ele que está ali, né? Então ela disse assim para mim: fica tranquila, que eu vou para o culto, vou pedir para as irmãs orarem, colocar em oração. E ele voltou para casa antes da Vanessa vir para o culto. Então, para me afrontar, ele pegou um fardo de cerveja, colocou no congelador e disse: eu não posso beber com meus amigos, mas dentro da minha casa eu posso, né? E eu em silêncio, não falei nada. Então a Vanessa olhou para mim e disse assim: Wanda, fica tranquila, porque em nome de Jesus ele não vai tomar um gole dessa cerveja que ele botou no congelador. E eu confesso que eu meio incrédula, porque como eu estava muito ferida, muito machucada ali com as coisas que ele falou, e também vendo a Monique chorar, né? Sim. Porque ela é muito grudada com o pai. Eu pensando assim: agora é meu fim, né? Então a Vanessa veio para o culto. Ele voltou lá beber com eles de novo. Daí quando a Vanessa chegou em casa, ele voltou para casa. Daí ela disse assim: ô pai, como é que tu tá? Que ela chama ele de pai, né? Uhum. Dele, na hora, a feição dele assim, ó, ele ficou são na hora. Foi algo inacreditável. Quando ele estava, sabe, meio cambalhando assim. Quando a Vanessa falou com ele, na hora ele ficou são. Eu vi o Senhor ali agindo. O semblante dele na hora. Daí então ele disse: tô bem. Foi na geladeira, abriu uma latinha no congelador, né? Pegou a latinha, abriu a latinha, ele virou a latinha assim, não caiu um gole de cerveja. Ele falou bem assim: essa porcaria tá congelada, e jogou no chão e começou a jorrar o líquido. Ele fez isso com 10 latinhas das 12 que ele colocou no congelador. E daí então a gente foi dormir. No outro dia, eu falando com Deus, né? Eu falei assim: Senhor, eu ponho na tua presença e eu quero ser, como diz a tua palavra, eu quero ser uma mulher sábia. E a mulher sábia edifica seu lar e a tola destrói. Porque por muito tempo antes de conhecer o Senhor, eu fui uma mulher tola, que eu confrontava, discutia enquanto ele estava bêbado, e depois eu entendi que não adianta. Não resolve. Não resolve, tem que esperar no outro dia. Tipo, porque na hora que a gente está irado, que a gente está com raiva, a gente parece só quer matar outra pessoa, só quer que ela mude, mas enquanto ela não está consciente, não adianta tu ficar falando, né? É como o pastor sempre fala, que a gente nunca deve fazer nada de cabeça quente, nada nem muito feliz ou muito triste. A gente deve esfriar a cabeça para tomar uma decisão. Exatamente. Daí então, na segunda-feira ele chegou em casa, a Monique estava na porta e falou assim para ele: pai, eu odeio quando tu bebe, porque tu deixa eu e a minha mãe muito triste.
Então ele olhou para Monique e falou bem assim: a partir de hoje, nunca mais o pai vai beber. Daí ele foi até a geladeira, não me lembro agora quantas latinhas e garrafa de vidro tinha de cerveja, mas ele abriu cada uma delas e jogou no ralo da pia. Glória a Deus. E para honra e glória do Senhor, são 7 anos que ele está liberto. Até depois, ele foi no final do ano, isso foi em novembro. Em dezembro sempre tem as festas de empresa, né? As festas de final de ano ali. E eu confesso que eu estava meio ainda insegura. O Senhor deu a libertação para ele, mas quando falou assim, vai ter a festa da firma, eu confesso que eu gelei por dentro, porque eu pensei assim, Senhor, ele vai lá, vai ter bebida, né? Então o Senhor foi ministrando o meu coração e falou que quando é Ele que liberta, Ele liberta 100%. Glória a Deus. E quando Ele põe a mão, Ele é fiel para cumprir a boa obra que Ele começou. Amém. Ele não deixa nada pela metade, né? Com certeza. E isso a gente já ouviu de outras pessoas também que testemunharam que... Semana passada o Marcelo estava aqui testemunhando também, o Marcelo que não é o teu esposo, é o Marcelo da Ana Paula, que havia se internado várias vezes numa clínica, mas quando Jesus libertou verdadeiramente, ele ficou livre. Então a palavra de Deus diz, quando Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então assim... Olha só que testemunho maravilhoso, quantas pessoas hoje podem estar passando por esse momento de dificuldade. E como a irmã falou, naquela semana ela teve uma grande dificuldade, uma grande luta. Mas o que diferencia a pessoa que vive o milagre é não desistir. Porque apesar de toda a luta física até, pelo fato dela ter parado num hospital, mas ela não desistiu de buscar a Deus, mesmo ela não podendo estar na igreja, porque ele havia proibido ela de estar aqui fisicamente, mas o coração dela estava em Deus. Então é isso que no meio da luta nós devemos fazer, é não desistir de buscar a Deus. Mesmo que talvez a tua presença física não possa estar aqui por um motivo ou por outro. Tem muitas pessoas que talvez podem estar numa cama de hospital, mas Deus ele está em todos os lugares e então Ele pode libertar através da oração e da nossa persistência. Então está aqui um testemunho também de persistência, porque com certeza se ela tivesse desistido naquele momento de luta, naquele momento de dificuldade, quem sabe o esposo estaria até hoje bebendo, quem sabe até já tinham separado, que nem diz um louvor, você nem era para estar aqui. Esse louvor fala muito comigo, tá chorando porque você nem era para estar aqui. E porque a nossa história, ela é escrita por Deus. Deus ele tem planos para nós, mas nós também temos que fazer a nossa parte, porque a palavra de Deus está escrito que os planos de Deus para nós eles são bons. Está escrito lá em Jeremias 29, se não me falha a memória, né? A Wanda, que é uma grande pregadora, deve lembrar que lá está escrito que os planos de Deus, eles são planos de prosperidade para a nossa vida. Mas nós não podemos desistir daquilo que Deus tem para nós. Nós temos que persistir. E Deus, ele é um Deus maravilhoso, que Ele sempre também coloca alguém no nosso caminho. Que a irmã dela, a Vanessa, também fez toda a diferença nessa hora também para estar apoiando, para estar trazendo uma palavra de conforto. Mas é esse o Deus que nós vivemos. Ele é um Deus que nunca nos abandona, como diz a palavra, porque Ele sempre coloca alguém para nos abençoar nos nossos momentos de dificuldade. E eu quero, antes eu estava falando sobre ser mulher sábia,
E então, nesse tempo, eu falei com Deus. Eu disse assim: Senhor, eu quero ter sabedoria, ser uma esposa sábia. Então, eu falei para Deus: eu só vou voltar, Senhor, para a tua casa quando Ele, então, vamos dizer, liberar, né? Quando Ele vem do coração dele, vem da boca dele para mim. Sem confronto. Sem confronto, Então, eu fiquei aquele domingo, então, né, em casa, na quarta, e no outro domingo, então ele falou assim para mim: ué, não vai se arrumar para ir pro culto? Eu falei assim: não, porque tu disse que tu não me quer mais que eu vou no culto. Ele disse assim: eu falei isso? Eu falei assim: falou. Ele disse assim: eu te peço perdão e tu pode ir no culto, porque eu vejo a tua mudança depois que tu foi na igreja. Olha só, glória a Deus. Amém. Deus abrindo os olhos também, porque é como a gente falou antes, quando Deus ele faz o trabalho, ele faz completo. Então isso em tudo na nossa vida. Se às vezes alguma coisa não está dando certo, é porque não é aquele plano de Deus. Porque Deus, ele é um Deus surpreendente, que ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E com certeza ainda eu creio que o Marcelo, o esposo da Wanda, eu até fui lá na casa da Wanda esses dias passear, ele estava lá cozinhando, uma bênção de marido. Amém. Hoje. Então, para você que talvez tem problema no teu casamento, ou com bebida, ou com qualquer outra situação, tá aqui um testemunho de uma pessoa que perseverou e que recebeu a bênção que ela estava esperando, buscando em Deus. Então, assim, eu quero que tu fala da tua boca qual o conselho que tu daria para alguma mulher que está nos acompanhando ou que vai assistir essa live, que está vivendo a mesma situação e talvez essa mulher ainda não conhece Jesus. Qual o primeiro passo? O que ela precisa, um conselho geral assim por cima, o que tu diria para essa pessoa hoje? Eu diria para ela correr para os pés de Jesus. Independente se seja em casa. Mas eu não sei orar, eu não sei falar com Deus, eu não conheço Deus, eu sou tão falha, pecadora. Porque muitas vezes eu me senti assim, né? Então, põe um louvor, pede direção de Deus, pede sabedoria de Deus, que o Senhor conhece teu coração e com certeza o Senhor não quer que o teu casamento termine, seja por qualquer vício que for, porque a primeira coisa que Ele criou foi o casamento, foi o homem, e depois Ele disse: não é bom que viva só. Então que você não desista, persevere, procure pessoas que conheçam a Deus, se aproxime de pessoas que conheçam a Deus, para te dar um suporte, te dar um alicerce, um conselho, porque às vezes tu vai perguntar para um amigo, para uma amiga, o primeiro conselho que eles vão te dar, porque eu já ouvi muito: se separa. O que tu quer com esse cara? Até quando tu vai ficar passando por isso? Mas quando Deus tem propósito na vida da gente, Ele muda a história para a honra e glória dele. Amém. E assim às vezes isso que a Wanda está falando é muito importante, porque realmente o primeiro conselho que as pessoas dão, as pessoas fora de Jesus, fora da presença da palavra de Deus, o primeiro conselho é separar, mas daí a pessoa vai separar, dali a pouco vai arrumar outra pessoa, não vai dar certo também, esse tem um defeito, o outro tem outro. Então a melhor coisa é entregar para Deus, que Deus, Ele é um Deus poderoso, que tem o poder de consertar os defeitos da nossa vida. Foi Ele que nos criou, então Ele conhece todas as nossas fraquezas. E então é isso. Depois eu passo mais um pouquinho a palavra para a Wanda. Tem alguém acompanhando a nossa live? Tem alguém comentando? Tem algum
Os comentários aqui, vamos ver se eu consigo ler aqui. Bastante comentários aqui. Celso Luiz, lá de São Paulo. Amém, glória a Deus. Bênção de Deus para a sua vida. A Isanete Brunheira. Paz do Senhor Jesus Cristo. Paz, Janete. Janete, que é uma pastora lá de Santa Clara, da igreja. Agora não estou lembrando o nome da igreja lá. Janete, escreve aí nos comentários, porque eu não estou lembrando o nome da tua igreja ali. Mas esses dias atrás eu fui dar uma palavra lá na igreja da Vaso de Alabastro. Lembrei. A igreja Vaso de Alabastro lá de Santa Clara, a pastora Janete está nos acompanhando. O Márcio Souza também, glória a Deus. A Vanessa Fontans está ali assistindo também. A Vanessa é tua amiga, né, Van? Comadre? Pode falar um pouquinho. Comadre. Comadre Vanessa. E o Márcio também é meu compadre. Grandes bênçãos de Deus. Ela que me trouxe para Jesus. Amém. Olha ela aí. É minha árvore. Olha aí o teu fruto aí, Vanessa. Que testemunho, uma bênção. A Dayana Pereira também está assistindo. Glória a Deus. O Márcio Souza. Deus é lindo. A Dayana está dizendo aqui. Márcio está dizendo aqui, Deus do impossível. A Gessi Macedo está lhe dando boa noite para nós. Boa noite. A Júlia, a mãe do Gustavo. Boa noite, Júlia. Amiga também, amiga de longa data. Deus é fiel. Fabiano Senger, glória a Deus. A Vardelene, tua irmã, também está olhando. Amém. A Nira. E a Vanessa está dizendo aqui, meu fruto abençoado. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus por todas as pessoas que estão acompanhando. Os meus pais também, com certeza, estão acompanhando a gente lá em Coqueiro Baixo, lá que tem a ponte de pregação da Igreja Videira Verdadeira lá. Eles com certeza estão acompanhando a gente lá também. Vamos trazer um louvor agora, Adriane? A Adriane, vamos trazer um louvor agora. Eu quero trazer um louvor, esse louvor ele é autoral, que ele diz que tudo novo se fez. Eu vou trazer uma palavrinha, enquanto a Adriane está arrumando o violão ali, eu trouxe uma palavra aqui em Isaías 55, no versículo 3, que essa palavra diz: escutem-me e venham a mim, prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhe darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe e líder dos povos, e por meio dele viram o meu poder. Olha só que palavra linda nessa noite, que casa muito bem com esse testemunho que a Wanda trouxe aqui, porque Deus ele nos promete uma vida nova, que a palavra está dizendo: escutem e venham a mim, prestem atenção, e vocês terão uma vida nova. Então, para você que está cansado de tanta luta, de tanto sofrimento na vida, Deus ele tem essa vida nova, ele tem uma aliança eterna com os filhos dele. E aqui a palavra também está dizendo que lhe darei as bênçãos que prometia Davi. Quem não conhece o rei Davi, que é muito conhecido na Bíblia, não precisa nem conhecer muito a palavra para saber que o rei Davi foi aquele que derrubou um gigante. E Deus fez grandes coisas na vida do Davi. Ele tirou Davi, que era o menor da casa, e colocou Davi como no trono, como o rei de Israel. Então, como eu falei de antes, os planos de Deus, eles sempre são bons para a nossa vida. Mas nós precisamos nos aproximar e deixar Deus trabalhar na nossa vida, dar esse espaço para que Deus habite no nosso coração. A palavra aqui está dizendo que Deus ele fez uma aliança eterna conosco. Quando Cristo derramou o sangue dele lá na cruz, essa é a aliança que Deus fez com todos aqueles que aceitarem Cristo como seu único e suficiente Salvador. Na hora da tribulação, não importa o problema, não importa a dificuldade, se nós chamarmos o nome de Jesus,
Ele vai estar presente. A palavra diz que Ele é um Deus, um socorro bem presente na hora da angústia. Então, fica essa palavra nessa noite para que você chame a presença de Deus. Não fica aí sofrendo sozinho, pensando que ninguém se importa contigo, porque com certeza Deus, Ele se importa. Então apenas, se não souber orar, apenas chame o nome de Jesus, que Ele vai se revelar na tua vida, amém? Porque Deus, Ele ouve o nosso coração, Ele ouve o clamor do nosso coração. Com certeza a Wanda, quando ela estava passando por dificuldade, aquela semana que ela estava entristecida na casa dela, muitas vezes, com certeza, ela chorou na presença de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós nos derramamos na presença dEle. Às vezes é muito melhor a gente se derramar, chorar na presença de Deus do que por um amigo. O amigo, ele pode até nos dar um conselho, falar algo bom para nós, para amaciar o nosso ego às vezes, mas a cura, a libertação mesmo, ela vem de Jesus, porque quando nós derramamos na presença dele, ele toma providência. Como a irmã falou, Deus, ele jamais vai deixar um filho dele ser envergonhado. Então, nos momentos de maior dificuldade na nossa vida, nós nunca devemos tomar partido. Nós temos que procurar ser pessoas sábias, assim como a irmã foi, pedir direção de Deus, a hora de falar, o momento de falar, o que fazer, como fazer, porque com certeza Deus, ele vai nos direcionando para que as coisas aconteçam de uma maneira que seja bom para nós. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que essa palavra sirva de incentivo para você que talvez está desanimado, para você que talvez está passando por alguma luta, que pensa que não tem saída, mas Jesus, ele tem saída para tudo, amém? Vamos ouvir esse louvor agora, que ele diz: tudo novo se fez. Esse louvor, ele é autoral, eu escrevi esse louvor com muita gratidão a Deus pela novidade de vida que Cristo me deu. Eu sempre falo que não é que nós não temos problema andando com Jesus, mas nós sabemos que os nossos problemas, eles ficam pequenos, porque Deus, ele nos promete um fardo leve. Ele realmente nos dá essa vida nova que ele promete, amém? Tudo novo se fez, minha alma se encontrou, seguindo firme na rocha, onde encontrei o amor. Nem se eu quisesse voltar, eu sei não conseguiria. Meu mundo é do Senhor, sem Ele a vida é vazia. Meu mundo gira em torno de Ti, meu Deus. Eu não sou nada sem Tua presença, Pai. Eu tenho sede de falar de Ti, meu Deus. O mundo sofre sem Te conhecer. Tudo novo se fez, minha alma se encontrou, seguindo firme na rocha, onde encontrei o amor. Nem se eu quisesse voltar, eu sei não conseguiria. Meu mundo é do Senhor, sem Ele a vida é vazia. Meu mundo gira em torno de Ti, meu Deus.
tenho sede de falar de ti, meu Deus. O mundo sofre sem te conhecer. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Amém. É muito bom falar que ama Jesus, né? Amém. Isso acontece com o tempo, né? No começo da nossa caminhada, às vezes eu pelo menos pensava, como que essa pessoa diz que ama? Eu não sinto isso, entende? Não sei se para ti era assim, para mim era. Mas depois, com o tempo, com o trabalhar, com a gente vendo o agir de Deus na nossa vida, não tem como não amar. Hoje é muito prazeroso dizer essa frase, eu te amo, Jesus, é muito lindo. Amém? Amém. Amém. É isso aí, então. E para você que está nos acompanhando aqui através do Facebook, essa live também a gente vai transmitir através do YouTube. Agora a gente abriu um canal ali no YouTube e a gente vai postar essa live lá. E você que está nos acompanhando, que é nosso irmão em Cristo, se inscreva lá no canal, dê um like lá, para que mais pessoas escutem, porque como o louvor falou, o mundo precisa muito ouvir a palavra de Deus, com tanta guerra, tanta destruição que está aí fora. Jesus está às portas, ele está voltando, nós cremos assim, mas ainda tem muitas pessoas que estão perdidas aí fora, que precisam conhecer a palavra de Deus. Então, para você que fala da palavra de Deus, nunca cansa de falar da palavra de Deus, porque é de tanto bater na porta, a palavra diz, batei, batei, a porta abrir-se-vos-á. Então, nunca cansa de falar, de orar por aquele teu familiar que está lá na tua casa, que ainda não aceitou Jesus, porque Deus sabe a hora. A gente também, com certeza, tinha muitas pessoas orando por nós, quando nós não conhecíamos Jesus, e essas pessoas não desistiram. Então, não desista de orar por aquela pessoa que você ama e que você quer que esteja lá na glória junto contigo, amém? Tem mais algum comentário, Adriane? Mais alguma pessoa deixou aí o comentário? Acho que não tem nada de novo aqui. A Vanessa Fontanza ali está dizendo amém, glória a Deus. A Vanessa está acompanhando ali, ligadinha na live. Grande amiga, a Vanessa. Então agora a gente vai estar encerrando a nossa live de hoje. Vamos estar fazendo uma oração. Eu vou estar orando e com certeza a Wanda também vai orar, né? A Wanda é uma guerreira do exército de Cristo em oração e que é uma oração forte, que nem diz o pastor Manuel, chama a Wanda. E então eu vou começar fazendo uma oração, depois eu vou passar para ela orar também e depois a gente finaliza a nossa programação, nossa live de hoje. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por ter nos sustentado até aqui. Nós agradecemos, Senhor Jesus, pela nossa vida, pela nossa saúde, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado nesse dia de hoje, por todos os momentos que o Senhor cuidou da nossa vida. Mesmo que nós não percebemos, o Senhor esteve o tempo todo do nosso lado. E nós te agradecemos, Pai, por conhecer Tua palavra, pelo discernimento, pela sabedoria, por poder, Senhor Jesus, falar do Teu nome abertamente. Nós glorificamos, Pai, o Teu nome. E nós pedimos, Deus, que o Senhor venha estar abençoando cada pessoa que está assistindo essa live, cada família que está sendo alcançada por essa palavra, e cada pai de família, cada mãe,
pessoas, Deus, que estão clamando a Tua presença. Nós pedimos, Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor ouça o clamor dos corações, pessoas que nesse momento estão necessitando, Deus, de uma palavra dentro de um hospital, dentro da cadeia, às vezes pessoas que estão arrependidas, Deus, dos erros que cometeram e estão com o coração clamando, gritando por socorro, por uma segunda chance. Nós pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja com essas pessoas, que o Senhor envia, Senhor Jesus, alguém para falar da Tua palavra, para levar o Teu Evangelho, para levar a Tua libertação, a Tua cura. Nós oramos nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Eu passo a palavra para a irmã. Deus maravilhoso, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, eu venho colocar cada pessoa, Senhor, cada família que vai ser alcançada, Senhor, por essa live, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo, Senhor, vai restaurando, vai curando, Senhor, vai sarando. Traga, Pai amado, renovo para esse lar, Senhor. Que em nome de Jesus, envia os Teus anjos, Pai, agora, em cada casa, Senhor amado, com espadas desembanhadas de fogo, Senhor. Repreendemos em nome do Teu Filho Jesus tudo que não vem de Ti, Senhor, toda seta inflamada do inimigo, Senhor amado. Todo espírito de morte, Senhor, bate em retirada em nome de Jesus. Toda opressão, Pai. Toda falta de sono, Senhor, que porventura alguma pessoa que está nos ouvindo vai nos ouvir, Pai. Toda perturbação do lar dela, eu repreendo agora em nome de Jesus, Senhor. Que cada, Senhor, pessoa que está nos ouvindo, Senhor, possa Te encontrar, Senhor, verdadeiramente. Que elas possam, Senhor, Te conhecer, não de ouvir falar, Senhor, mas de ter intimidade contigo, Senhor. Que elas possam, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Assim como hoje eu tenho oportunidade de trazer um testemunho, Senhor, que elas possam também, Pai, um dia trazer o testemunho de quem Tu és na vida dela, do que Tu fez, Senhor. Alcança lares, Pai. Tudo colocamos na Tua presença, Senhor. Te agradecemos pelo dia de hoje, pelos Teus cuidados e livramentos, Deus. Obrigado, Senhor, pela nossa saúde. Eu coloco na Tua presença, Senhor, se porventura tem alguma pessoa que nos ouve, que está hospitalizada, Senhor, ou tem algum familiar enfermo, vá agora, Espírito Santo, com cura, Senhor, sobre essa família, sobre essa pessoa, que ela possa, Senhor, ser restaurada do alto da cabeça à planta dos pés agora, Senhor. E tudo que não vem de Ti, nós repreendemos agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, e amém. Amém. E então, para você que está acompanhando a nossa live, fica o convite também para você que é nosso irmão em Cristo, ou irmão em Cristo, eu quero dizer não só dessa igreja, mas de inúmeras igrejas que tem em Lajeado. Se você tem um testemunho, algo que Deus fez na tua vida, pode vir falar comigo, com a Adriane, durante a semana. A gente vai estar passando o teu testemunho aqui, porque as pessoas precisam ouvir o que Deus fez na vida delas. Jesus, ele nos dá bênçãos para que outras vidas sejam abençoadas, para que o reino dele seja abençoado. Então venha falar o teu testemunho para que vidas sejam libertas através da tua vida, como a palavra diz aqui no Salmo 55, no versículo 4. Eu fiz Davi chefe e líder dos povos, e por meio dele viram o meu poder. Então, por meio da nossa vida é que Cristo quer se revelar ao mundo. Então, venha contar teu testemunho aqui para que outras vidas sejam abençoadas. Então é isso aí, estamos finalizando a nossa live de hoje. E que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, esteja com vocês, em casa, no trabalho, na rua ou onde quer que vocês estejam. Lembre-se que você é amado e amada por um Deus maravilhoso. Nós estaremos aqui na próxima semana, nesse mesmo horário, e te convidamos para estar nos acompanhando. Uma boa noite a todos. Boa noite, Wanda. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite a Ágata também, que está aqui com a gente. Vai estar aqui nos acompanhando todas as semanas. Ela está ali de cameraman.
E a Adriane e a filha da Ágreda, nós estamos aqui numa grande equipe. Uma boa noite para vocês. Programa Frutificando na Videira, da Igreja Videira Verdadeira. A apresentação, missionária Marinete Souza. Ele sabe a vida, e a vida, a luz dos homens, e essa luz iluminou nas trevas. Todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas. Igreja Videira Verdadeira, na rua Henrique Stein Filho, número 881, no bairro Jardim do Cedro, em Lajeado.